Recentemente eu venho pensado no que significa piedade, ter piedade, e o que poderia ser essa coisa tão cobrada em tudo que é religião, em tudo que é espectro, em todos os setores, inclusive cristianismo, claro, incluindo principalmente cristianismo. O que é piedade? O que é que dentro da filosofia um ser humano elevado, um ser humano piedoso? Que a impiedade deve ser tão encarnada. E piedade, né? O que significa piedade? Eu não sou muito bom com termos, mas a raiz da palavra, como eu gosto de estudar, por incrível que pareça, essa foi uma palavra que eu não estudei a raiz. Mas, portanto, estudar a raiz, desenvolvimento de assunto e por estar diante da experiência dessa palavra piedade, eu digo que piedade ela está numa experiência, numa expressão que denota a ideia de você saber quem é Deus, o lugar de Deus e o que somos nós e o nosso lugar. Né? Considerar a divindade como ela é e a nossa humanidade como ela é. E saber tratar com devidos méritos, tanto mediante a divindade quanto mediante a humanidade. O que eu quero dizer é tratar o que é divino como divino, é tratar o homem como homem, mortal. O divino é aquilo que você deve respeitar, reverenciar, glorificar, bajular, sei lá, o que você quiser fazer, louvar e tal, etc. Esse é o divino, né? Você deve muito a ele e tal, pai, etc. Agora o homem, o que é? Divino é o divino. Deixa eu continuar falando um pouquinho mais divino, não antes de falar do homem, né? Vamos voltar. Falando divino ainda. Divino é esse estado perfeito, esse ser ou lugar, ou atmosfera também, superior a nós, que à medida que nos direcionamos, nos elevamos em nós mesmos. O divino é isso, algo que não pode ser menor do que é, né? E é intocável. Tudo toca, mas nada o toca. Né? Então é essa atmosfera, essa coisa, essa natureza superior e tal. Mas o que é humano? O homem, né? Então é tratar o divino assim. Deixa eu voltar um pouquinho também falando. É tratar o divino assim, como sagrado, como elevado, como intocável, com devida reverência e respeito, se estamos aqui. E se somos de fato produto de uma vontade superior, cujo qual dá sinônimo a tudo, a gente deve ter reverência com essas coisas, né? A piedade é a nossa relação com esses dois pontos, né? Que um se estende no outro, de certo modo. E a piedade é considerar a divindade e tratá-la com o seu devido mérito, assim como olhar para a humanidade e tratá-la no seu devido mérito. É saber botar o pingo nos is, né? E quando eu já falei que, enfim, nas coisas que conversam com a divindade, falar sobre a humanidade. Então, olhar para a humanidade, considerar a humanidade, é olhar para o ser humano e, cara, pasme-se. Quem é você para olhar o ser humano com o olhar de Deus? Eu quero falar logo que possivelmente é a grande proposta do sentimento de piedade. Quem é você para olhar para outro ser humano no lugar de Deus? Então, portanto, a ideia da piedade é provocar humildade, né? Então, eu tô olhando assim pro olhar de Deus. Depende, cara. Você tá olhando como você acha que Deus olharia, né? Ou você sabe como Deus olharia. Mas ainda assim seria um olhar de um Deus, perdão, seria assim um olhar de um mortal que entende que está olhando como Deus olharia. Não seria um genuíno Deus olhando para o mortal. Então, não tem essa, meu irmão. Você não tem como transcender a tua perspectiva à luz da tua própria natureza e tal, né? Você tem como considerar, talvez, como se fosse o olhar de Deus e ainda tá meio que turvo nessa concepção aí, né? Não perfeita, mas de alguma forma pode tocar nas coisas que realmente são e outras não. No que é realmente olhar como Deus a um ser humano, a outro ser humano. Mas adivinhe, a piedade justamente nos convida a olhar para o outro ser humano, considerando também a nossa humanidade. Olha que louco.
Eu gosto da ideia de piedade. Tende piedade, piedade de mim. Quando a gente fala de piedade, a gente lembra logo de misericórdia. Misericórdia. Misericárdia. Cárdia ou córdia. Acho que latim ou em grego, não lembro dessa palavra. Muita língua antiga. Romana, meio grega, sei lá. Miseri de descaso, de infortúnio, de miséria. Córdia, cárdia. Então, coração. Então, misericárdia, né? Então, miserere, né? Do latim parece. Não sei se é do grego ou do latim. Parece que até às vezes a gente fala, né? Eu tô no miserere, poxa. É um infortúnio, uma má sorte, um mau destino, etc. E cárdia é coração. É quando você pega aquela pessoa que você vê estar mal e você quase que pega o coração dela e põe no seu. Você se pensa ali, coloca seu coração no coração do lugar daquela pessoa. Você pensa, isso poderia ser comigo, né? E a piedade é justamente quase isso. É considerar essa possibilidade e vendo que essa possibilidade, na verdade, ela é o quê? Ela é real. A piedade, ela vai trabalhar, cara. Você quer ser piedoso, você tem que entender o que é piedade. A piedade não é a gente olhar simplesmente para outro ser humano na posição de um Deus. É olhar para outro ser humano como ser humano que você é. Saber que o ser humano não faz a sua própria sorte. Em alguns níveis, né, alguns seres humanos podem ondular a sua sorte, sim. Mas em alguns outros, a sorte é que faz o ser humano. Não é o ser humano que faz a sua sorte. Não é? Você pensa assim, Pedro e tal, etc. Você vê que você tem que considerar que o ser humano ele é uma criatura sensível e altamente soprável. Soprável é vai lá, vai cá agora pelos vendavais da vida, pelos ventos que a vida sopra. E às vezes ele é moldado por esses ventos, seu destino, as suas circunstâncias. E ver que a vida é justamente isso. A vida é genuína sorte, meu irmão. Né? Você talvez não seja o cara mais rico do mundo, mas você não é uma pessoa que está vendo seu filho morrer de fome, porque você está num país extremamente pobre e abandonado por conflitos de outras potências, outros lugares, enfim, que não dão atenção a mínima pro teu país. Você não está vendo teu filho morrer de fome por causa disso. E me diz, né? Você está vendo só porque, não é porque você se diverte, não. Você está vendo seu filho morrer de fome, mano, porque você não tem alternativa. Você tem que deixar seu filho na estrada atrás para continuar seguindo o teu caminho. Me diz se esses seres humanos que passam por tal sorte escolheram essa situação. É perceber que, de certa forma, todos, de certo modo, o nosso infortúnio e a nossa fortuna, de certa forma, antecede a nossa própria existência. Se você é brasileiro, mano, você não nasceu num país de meio de guerra, você não nasceu num país no meio da fome, que você provavelmente, o maior mal é você morrer de uma doença, de alguma coisa desconhecida, etc. Se você nasceu no Brasil, onde o máximo que tem é a falta de educação tremenda, etc. E algumas questões aí envolvidas com politicagem, corrupção, enfim, um bocado de outras coisas que não se comparam aos outros infortúnios. Isso é parte da sua sorte, isso você não escolheu, mas isso é crucial na formação de você. Ser piedoso é de fato entender a fragilidade e o que é a vida humana, como o ser humano é, como você é. Se você tá para olhar para o outro, tá precisando olhar para baixo, você não é baseado na tua própria goga, não. A tua sorte te pôs ali. Um filho de herdeiro não pode cobrar a mesma sorte que teve num homem que veio do outro lado do mundo, no meio da guerra, que está tentando se levantar economicamente. Não pode. Pois sua sorte o antecedeu. E sim, claro, o que eu posso dizer também? Por um momento de sorte, de falta de fortunação, de uma importunação, o rico se torna vulnerável. O pobre. E o pobre se torna o rico. É entender que está aos léus da sorte de um poder que, mais do que você tenta moldar, te molda também. E ser humano é ser um ser que se arrasteja pela sorte.
É entender que há mãos maiores na criação e na existência que mais te influencia do que você as influencia. Ter piedade não tem nada a ver com se sentir melhor. Às vezes só tem a ver com você entender o que é a humanidade de forma geral. Ter piedade é entender que o divino ele está seguro do jeito que ele está, lá no céu, sentadinho no trono, confortável, com o melhor cântico dos anjos nos seus ouvidos o tempo inteiro. Nunca vai sentir calor, frio, fome ou sede. É entender que o divino é essa exaltação e que não estar a par das mesmas sortes do que é a vulnerabilidade humana. E por entender que dessa vez você está um pouco mais privilegiado do que o outro, mas você também está no mesmo risco de um dia ficar rastejando pelo infortúnio. Perceber o outro é considerar o divino na sua altivez e força e considerar o ser humano na sua escassez e fraqueza. Ser piedoso é isso. Ser piedoso é saber que a barriga que ronca não é a do divino, não. É de uma pessoa que tem uma carne como a tua e um sangue como o teu. Uma pessoa vulnerável ao destino e à sorte tão quanto você, que ora ri, no outro dia chora. Ser piedoso, mano, é uma necessidade por conta disso. É só um jogo de quem é sábio, de quem tem inteligência. E considera o fato como é. Que o ser humano ele é apoiado num lençol fino e delicado chamado sorte, que pode se rasgar a qualquer momento. Ora vive seus melhores dias, ora está na sua pior fase da existência. Ser piedoso é, de certo modo e de fato, tratar os outros como quer ser tratado no seu momento de crise. Ser piedoso é saber que esse véu que sustenta toda a humanidade é delicadíssimo. É delicadíssimo, meu irmão. O véu que sustenta o riso e a felicidade humana. E também o que sustenta o choro e a dor. São finíssimos, nada sólidos. E qualquer coisa pode mudar a sorte do outro. Ter piedade é uma questão de jogar bem. Eu gosto muito de lembrar das escrituras, que é pra você considerar desse jeito. As escrituras vai falar o seguinte, mano. Quem ajuda o pobre no momento na sua crise, no momento do infortúnio, será ajudado por Deus. Mas o Salmo não explica direito. Na verdade, as escrituras já explicam o que pode ser Deus. O próprio Deus aparecendo com os anjinhos em volta. Toma aqui, me ajuda, meu filho. Pode ser também o próprio desafortunado que um dia você ajudou e agora está numa sorte melhor do que a sua. Deus quer ocupar todos os espaços, meu irmão. E Ele já ocupa todos os espaços. Mas tem um lugar que Ele quer ocupar, que é no pulsar de nossas mãos, nas nossas boas obras, uns com os outros. E se a gente faz o bem para o outro, a gente estende e abre espaço para a divindade. E Deus se manifestará naquilo de bom que a gente faz em algum momento. Quando você pensar em ser piedoso, considere a divindade como ela é. Inadulterável, imutável e segura em si mesmo, imortal. Nada nela dói. E olhe para o ser humano como ele é. Vulnerável, delicado. Eu estou passando por uma situação muito complicada. E que uma das coisas que eu mais penso é piedade. Piedade. Eu tô falando de quem tá dentro pra fora. E nesse momento eu tava falando assim, Deus, uma coisa que tá me fazendo ser proveitoso é considerar o que é a piedade. Então o Senhor mesmo se incomodou com essa ideia dos homens, os judeus lá que estavam brincando em imitar a Deus e se afastando do pecado e nada sendo misericordiosos.
Tô dizendo assim, aquele que dá um copo d'água para eles, esses meus pequeninos, é como se estivesse dando para mim. Ou seja, na tratação de piedade e misericórdia, maior do que o alter ego do homem tentando ser justo em si mesmo. Eu aprendi, velho, que a piedade ela é necessária para os mortais que têm consciência de que há um Deus imortal, seguro em si mesmo, mas que nós é que estamos no risco de ou gozarmos, ou de agregarmos, ou de destruirmos pelo que fazemos uns com os outros. E nem isso. Basta coisas que não têm um poder humano. Basta um furacão numa cidade errada, que a tragédia acontece. Recentemente não, tempo desses atrás aconteceu uma tragédia lá em Porto Alegre. Quem é que poderia ser contra aquilo? Aquela inundação. Quem é que poderia ser contra aquilo? A gente viu os miseráveis, os desafortunados, que é a mesma coisa, se ajudando uns aos outros, fazendo corrente e tal, e vimos pessoas miseráveis do pior escalão possível, pessoas naquele momento ainda roubando umas às outras, roubando os próprios miseráveis. Que terrível, né? Mas vemos também a manifestação da piedade. A gente viu o católico, o umbandista, o espírita, o evangélico, todos fazendo alguma coisa, meu irmão, para ajudar aquela galera que estava ali daquele jeito. O ateu, todos. Agora me diz o que é isso. Se cada um professa a divindade em seus respectivos atributos, velho, segundo suas tradições, etc e pá. O que é que todos tinham em comum que os fizeram se importar com o mal do outro? Sabe qual foi? É que por mais que se tenha o mistério da divindade, a forma como que ele é adorado, sim ou não, ou como que ele se revela, sim ou não, tinha um fato que unia todas essas crenças. Que o ser humano é um ser frágil. E que um infortúnio que foi para eles, um dia pode ser nosso. E que a gente, no mínimo, mano, nem que não tenha depois, mas faça agora o que gostaria de receber. Caso se fosse e caso seja a nossa vez. Caso venha a ser a nossa vez. A piedade é uma cobrança universal, não importa que crença você professa. Te valida. Se você é a pessoa dos espíritos, os espíritos têm bastante elogio e louvor para o ser humano que é piedoso. Se você não crer nisso, se você é um cético, a filosofia tem bastante do que enaltecer para quem age com piedade. Se você acredita num Deus soberano, é o que Deus mais pede com que o ser humano tenha um com o outro. Então, meu irmão, quando você é impiedoso, estou querendo dizer que você é um pedaço de excremento que não serve para porcaria nem para si mesmo. Você não tem nem o que se apoiar para dizer presto. Não tem, velho. Encanto nenhum. Você só tem um ego bem frágilzinho que basta estar errado, basta dar um passo errado, cair numa miséria que você entende a necessidade da misericórdia. Nem que seja só para si mesmo. Você vai exigir dos outros para si. Mas o meu segredo é esse. O sentimento de piedade é saber da posição poderosa do Criador. E do quão ele é intocável e improfanável. Mas entender a sensibilidade e a fragilidade humana, o quão é fácil quebrar e desnortear. Fiquei sabendo de algumas pessoas que eu conheci no passado, que até fui bem próximo,
da sorte de algumas pessoas e não foram as melhores. Algumas pessoas que também não conheci tão no passado assim. Conheci recentemente. Tiveram outros modelos de sorte. Uma dessas pessoas, falando sozinha num banco de praça, mendigando pão. E eu vi com uma mente humana. Uma pessoa que era até pra cima, mais positiva, mais brincalhona, brincava com todo mundo. A mente quebrou a mente, a estrutura mental da pessoa. Cara, minhas orações aqui para que seja melhor, para que melhore as coisas e tal, e eu nem sei onde essa pessoa tá, aqui fiquei sabendo por uma colega. Você se acha demais é porque você tá com uma sorte muito boa para poupar o seu ego, enquanto ele não é ferido por algum infortúnio bem verdadeiro que te abate, que venha te abater. Se lembra a tal ponto que você começa a sentir risco do seu próprio ego, do seu próprio ser, e você fala, por favor, misericórdia, alguém me ajude e tire-me daqui. A gente é muito delicado. A nossa mentalidade, estrutura é muito simples. Quem não é assim é a divindade. E a divindade, que não é assim, pede para que a gente seja piedoso uns com os outros, porque ela sabe o que nós somos. Leve em conta isso. Leve em conta isso.